Flávio Bolsonaro comenta a forte queda de popularidade de Lula nas pesquisas e afirma que o povo brasileiro está cansado das promessas da esquerda. Enquanto a direita cresce com força em todo o país, milhões de brasileiros voltam a defender liberdade, segurança e menos impostos. Se você também acredita em um Brasil mais forte e conservador, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e acompanhe todas as notícias que a grande mídia tenta esconder. Senador pré-candidato Flávio Bolsonaro, muito obrigada por conversar com a audiência da Jovem Pan News. Começar perguntando, claro, sobre o levantamento que acabou de sair. Tivemos aí uma pesquisa que mostra seu nome numericamente à frente do presidente Lula na disputa eleitoral. E enquanto os levantamentos vão traçando a consolidação ali do seu nome, segundo as pesquisas, existem defesas feitas pelos nomes que se apresentam da direita, Caiado e Zema, de que é preciso romper lógica de polarização, ao mesmo tempo que o grupo do presidente Lula, chega a dizer que o senhor não teria liderança, que o presidente seria seu pai. Como é que o senhor avalia esse cenário eleitoral e também as críticas que vêm aí dos outros pré-candidatos nesse momento? Bom, Rafaela, Carlos, amigos da Jovem Pan, uma grande honra estar falando aqui com vocês. Olha, o adversário está batendo desespero, ele acompanha pesquisas também, ele sabe que está passando por um momento de muita dificuldade, não é de agora, porque está claramente na mente dos brasileiros, o Rafaela, que o Lula virou uma mercadoria vencida. Ele é aquele produto, que já está muito fadigado, ideias atrasadas, nada de novo para mostrar para essa juventude que está ansiosa por ter uma oportunidade, o seu governo desviando dinheiro dos idosos, a violência generalizada no Brasil inteiro, mais escândalos de corrupção, que é uma marca tradicional de governos do PT, a corrupção, o aparelhamento de estatais, dando prejuízos, o dinheiro sumindo dos fundos de pensões dos trabalhadores brasileiros. E a gente vem com essa proposta de caminho da prosperidade, fazendo exatamente ao contrário do que o Lula está fazendo, e já testamos e deu certo no governo do presidente Bolsonaro, muitas coisas que a gente vai conversar aqui, de redução de carga tributária, de tratar marginal perigoso com rigor, trabalhar pela redução da maioridade penal, deixar os marginais perigosos muito mais tempo presos, reduzir carga tributária, fazer com que os empreendedores possam investir o seu dinheiro aqui, ter o seu lucro e gerar oportunidades e empregos para quem precisa trabalhar, vão abraçar quem precisa, proteger quem precisa, mas também construir junto com eles um caminho de qualificação para que eles não precisem mais de político nenhum para levarem dignidade para dentro de suas casas. Então, em função de tudo isso, é que o atual governo não tem mais nada de novo para mostrar. É o fim do ciclo do PT, que vai se encerrar neste ano de 2026. E a única certeza que eu tenho é que, a partir de 2027, Lula não será mais presidente do Brasil. Agora, senador, como é que o senhor avalia uma informação recente também da decisão do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal da abertura de um inquérito contra o senhor aí sobre suspeita de calúnia contra o presidente Lula, numa postagem que o senhor fez aí vinculando a imagem do Lula com o de Nicolás Maduro. Como é que o senhor avalia essa decisão do Alexandre Moraes? Olha, infelizmente eu não tenho como avaliar de outra maneira, como se uma tentativa de me intimidar, de cercear a minha liberdade de expressão. A proximidade do Lula com o ditador criminoso Maduro é pública e notória. Ele recebeu aqui em Brasília o Nicolás Maduro com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Infelizmente, o presidente Lula é aquele que se aproxima de ditadores, que faz gestos a todo momento para governos que usam práticas terroristas para oprimir a sua população, para atacar outros povos, como lá no Oriente Médio. Então, assim, chega a ser engraçado de eles terem que, alguém ter que me processar por isso, e eu lamento, eu espero de verdade, Carlos, que não seja ali o início de um cerco jurídico para tentar cercear, mais uma vez, o que eu fale, aquilo que eu penso, porque isso não vai funcionar. Eu vou continuar falando o que eu penso, todo mundo sabe da relação que muito próxima da criminal entre Lula e Nicolás Maduro. E aí vamos aguardar quais serão os próximos passos numa ação boba como essa. Eu lamento que ela tenha sido iniciada, autorizado o início dela por parte do ministro Alexandre de Moraes. Senador, falando um pouco sobre as conjunturas e alianças aí das eleições, O senhor mencionou ter certeza de que a direita, com a sua candidatura, vai vencer as eleições desse ano. Houve, inclusive, uma composição aqui no Paraná com o nome do senador Sérgio Moro. E o senador Sérgio Moro deixou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ali no momento de rusgas, Queria entender como é que foi feita, então, essa pacificação em torno das questões que foram apontadas pelo senador Sérgio Moro e por que entendeu que o Sérgio Moro seria ali uma boa formação para um palanque de Flávio Bolsonaro aqui no Paraná. O tempo mostrou que nunca houve tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal e nem em nenhum outro lugar. Então, assim, naquele momento foi uma saída complicada do Moro, do governo do presidente Bolsonaro, mas o tempo passa, a gente amadurece, olha para frente e entende da necessidade de união, de unidade
em prol de um objetivo muito maior, que é libertar o nosso país. Então, a partir do momento em que o governador Ratinho Júnior toma a sua posição de se lançar pré-candidato à presidência da República, a gente entendeu ali também que não tinha mais a possibilidade de um projeto unificado também com o governador Ratinho. O Moro é colega meu aqui de Senado Federal, é uma pessoa que defende os mesmos princípios que nós, há um alinhamento programático, né, e, inclusive veio para o nosso partido. Então nós batemos o martelo aí no Paraná com o Sérgio Moro, nosso pré-candidato ao governo, e no palanque nossos outros 2 pré-candidatos ao Senado Federal, que é o Felipe Barros e o Delanhol. Delanhol também, né, no passado, já teceu severas críticas a nós, a mim, inclusive, e está junto com a gente nesse projeto de resgate do Brasil. E o Felipe Barros, que para mim é um dos maiores parlamentares que o Paraná tem, uma pessoa muito preparada, já presidiu comissões importantes aqui, não é de hoje que está nessa luta junto com a gente, com o presidente Bolsonaro. Então, eu me sinto muito confortável de ter um palanque tão forte, tão importante, tão simbólico aí no Paraná, com esse que nós formamos junto com os nossos pré-candidatos a deputado federal e estadual também. Tenho certeza que o Paraná vai saber dar uma resposta muito firme a esse atual desgoverno do PT e nos ajudando aí no projeto nacional a colocar o Brasil no caminho da prosperidade de novo. Mas ainda sobre o cenário do Paraná, eu preciso dizer o seguinte, tem nomes aqui, senador, que são parte do PSD e que já disseram publicamente, inclusive aqui na Jovem Pan, que tem o desejo de apoiar o seu nome. É o caso da Cristina Grêmio, que se filiou aí ao PSD, ainda estudam se será a vice na composição de Ratinho, se vai sair como pré-candidata ao Senado, e mesmo o pré-candidato ao governo do Paraná, que foi indicado pelo governador, chegou a dizer para essa bancada que poderia ter a liberdade de defender um apoio Flávio sim, Moro não. Como é que o senhor vê esse movimento de lideranças aqui da região do PSD querendo aderir à sua candidatura? Em primeiro lugar, né, eu já conversei com a Cristina Grêmio, eu botei o meu ponto de vista de que é muito perigoso nós termos mais de 2 candidatos ao Senado do mesmo campo político, né, a partir do momento que nós temos os nossos 2 pré-candidatos aí que já estão definidos, né, que é o Felipe Barros e o Delanhol. Ela mantendo a candidatura dela ao Senado, isso pode colocar em risco que o Paraná acabe colocando um senador da esquerda, elegendo um senador da esquerda, se houver essa divisão. Então, mais uma vez, se puder fazer um apelo público aqui, que haja esse bom senso, e apoio não se nega, né, Rafaela? Eu, como pré-candidato à presidência da República, eu estou fazendo as alianças que são ali, que eu acho que são importantes, que são programáticas, ou aquelas que são alianças estratégicas, como eu chamo. Então, obviamente, em vários estados, tem a possibilidade de 2 até 3 pré-candidatos ao governo anunciarem o voto em Flávio Bolsonaro lá nas eleições, o que para mim, obviamente, é muito positivo, e eu sou grato e eu espero que exista esse problema bom para mim em vários locais, né? Mas o nosso pré-candidato a governador no Paraná é o Sérgio Moro. Agora, senador Flávio Bolsonaro, o senhor, a gente tem aqui um cenário de expectativa com relação à sua vice, né? Tem aí o nome da senadora Tereza Cristina, por exemplo, sendo ventilado. Isso, claro, traria aí a federação, né, com muita capilaridade no estado. E nós temos também o Romeu Zema, que existe essa conversa do senhor. Até recentemente publicaram ele convidando o senhor ali para ser vice dele, uma certa cômica ali, né? Numa cena cômica. Pois é, será? Isso. Então, explica pra gente como é que tá essa aliança. Olha, de verdade, eu fico feliz de ter tantas alternativas viáveis, nomes bons, preparados, bem avaliados, que em algum momento podem abrir mão de estarem em um determinado projeto para virem caminhar conosco no nosso projeto. Mas não tem decisão de nada ainda sobre isso, Carlos, de verdade. A questão de vice se resolve bem mais lá para frente, acredito que lá para junho, julho, próximo às convenções, que a gente enxergue, mas não tem decisão sobre vice, assim também como não tem anúncio de nada com relação a nomes para ministérios, também eu acho que está muito longe, faltam mais de 5 meses para as eleições, e agora o momento de juntar, mostrar ali alguns pilares do que a gente pensa de reconstrução do nosso país, é uma pauta programática que vai começar a aparecer mais agora, daqui até as eleições, e lá no final, quando a gente tiver já algo bem solidificado de qual vai ser a estrutura de governo e qual é a linha que nós vamos seguir em cada área exatamente, que a gente busca os perfis das pessoas que vão botar adiante, transformar em realidade tudo aquilo que a gente está planejando para o Brasil.
Senador, falando aqui sobre a questão exatamente desse desenho de candidatura, por muitas vezes já o presidente do seu partido chegou a falar, né, no que ele apontou que teriam sido erros estratégicos para 2022. Questão de uma mulher, por exemplo, colocada ali como nome de vice, né? Algumas decisões que foram tomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, o que o senhor pretende ajustar? A gente já vê eu vou chamar aqui de moderação de discurso, porque vem sendo tratada dessa maneira, mas tratam ali o Flávio como Bolsonaro vacinado. Como é que o senhor vê essa construção, até pela união da direita, né, em prol desse projeto? O que vai mudar da candidatura e da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito? Rafael, o que vai mudar é que o candidato agora é Flávio Bolsonaro. O candidato lá atrás era Jair Messias Bolsonaro. E eu sempre digo, Rafael, que todo mundo que tentou ser igual ao Bolsonaro não acabou bem. Porque ele é um cara inigualável, ele é um cara diferenciado. Eu não vou ficar aqui tentando imitá-lo, que eu não vou conseguir chegar aos pés dele, né? Como é que o filho do Pelé vai querer se comparar ao Pelé, né? Então, assim, eu tenho outra personalidade, eu tenho um CPF diferente, mas eu sou Bolsonaro, tá no meu sangue, e eu acho que isso faz com que grande parte dos brasileiros já saibam qual é a minha linha de atuação, o que é que eu defendo. Eu estou há 23 anos na vida pública, eu comecei muito novo na política, com 21 anos de idade, eu sou advogado, empresário, sou pai de 2 meninas maravilhosas. Então, assim, eu tenho uma história de vida que é muito par e passo ali junto com o presidente Bolsonaro, mas eu não estou aqui interpretando personagem nenhum, moldado por marqueteiro. Eu sou assim, eu falo desse jeito, eu sempre fui uma pessoa, né, mais de conversar, uma pessoa mais ponderada, centrada. Estão usando essa expressão, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, porque de fato eu tomei a vacina que o presidente Bolsonaro comprou para todos os brasileiros, quem quis tomar, tomou. Então você vê que não tem imposição dentro de casa, né? Se o filho, ele disponibilizou a vacina para o povo brasileiro, e era a opção de cada um tomar ou não tomar. Eu optei por tomar a vacina, né, assim como todas as outras vacinas. Então eu acho que é a apresentação, Rafaela, desse Flávio, que as pessoas vão conhecendo e vão tomando a sua decisão, se acham que o caminho é esse, se o perfil de um próximo presidente da República tem que ser alguém que olhe para frente, alguém que entenda como funciona o jogo do poder em Brasília, conversa com todo mundo olhando no olho e tenta parar as arestas antes de ir para a pancadaria, né? E quando tem que ir para o confronto, nas ideias a gente vai. Quando tem que ser firme em alguma coisa, da defesa de algum posicionamento, é assim que eu sempre fui. Mas da política eu prefiro sempre tentar o diálogo, conversar e, enfim, construir pontes. Senador, o senhor fez uma analogia aí do seu pai com o Pelé, né? E aí, entrando nesse gancho, em 2022, ele, então, presidente da República, tentou a reeleição e foi derrotado pelo presidente Lula. Por que o senhor acha que agora, 2026, o eleitor vai votar em Flávio Bolsonaro, sendo que ele, ou a maioria, não votou no Pelé, no Jair Bolsonaro? Porque é a conjuntura, né? Cada eleição é um cenário diferente, é uma estratégia diferente. E, enfim, acho que nós atravessamos a maior crise humanitária da nossa história, enquanto vivos, que foi a pandemia, algo novo para todo mundo, que não existia remédio, não existia vacina. Nós pegamos toda a consequência dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, que dura até hoje, mas na época do presidente Bolsonaro, o barril do petróleo chegou a bater $140. Nós pegamos a maior crise hídrica dos últimos 92 anos, quer dizer, isso tudo dentro de um mandato. E ainda assim, o Brasil chegou ali no final de 2021 a ter um PIB maior do que o da China, a ter uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Então, assim, isso tudo, na hora de pesar, eu acho que muita gente, ao invés de olhar o resultado, acabou acreditando muito em narrativas que desqualificavam o trabalho do presidente Bolsonaro, e agora a gente vai ter a oportunidade de comparar de novo. Você está feliz com a forma que você vive hoje? Você consegue andar na rua com segurança? Você tem uma creche para deixar sua filha e conseguir trabalhar em paz? Tá caro a carne, tá caro o arroz, o feijão, você está tendo que parcelar o ovo, o arroz, o feijão no cartão de crédito, porque a conta você não consegue pagar ela toda no final do mês. Então, acho que em função disso tudo é que eu acredito que esse ano é o fim do ciclo do PT, porque ele é representado hoje pelo Lula, uma pessoa com ideias ultrapassadas, uma pessoa que parou no tempo, alguém que não usa nem telefone celular, alguém que acha que inteligência artificial só serve para manipular foto e vídeo nas redes sociais. Quer dizer, não tem a noção de que o mundo avançou e o Brasil está, nesse momento, tendo uma grande oportunidade de ser o país que possa ser pioneiro na atração de data centers, na atração de investimentos em tecnologia, e o avanço da sociedade vai estar muito rápido nos próximos anos. Então ele parou no tempo, ele não está em condições de acompanhar essa dinâmica do mundo real. Hoje em dia, eu acredito que é isso que eu vou mostrar. Então, na sua avaliação, falando aí em mudanças, né, e ajustes, o que deveria mudar entre a relação do presidente da República com o Congresso e também em relação ao Supremo Tribunal Federal daqui para frente? Olha, eu acho que as instituições elas têm que voltar para dentro das suas caixinhas. A expressão é essa mesmo, reta e transparente, porque quando começa a ter
canetadas, decisões, interferências de um poder no outro, quando um juiz para de falar dentro do processo e começa a falar fora do processo sobre coisas que não lhe cabem, enfim, é uma confusão de papéis hoje. É juiz achando que é político querendo entender mais do que juiz e tomar parte nas decisões. Então acho que a gente tem uma linha de corte que jamais deveria, essa linha, né, que jamais deveria ter sido ultrapassada, que chama-se Constituição Federal. As instituições têm que voltar a cumprir a Constituição, a lei tem que voltar a valer para todos. E o que a gente viu com o que o Lula potencializou no seu governo foi usar a máquina pública para perseguir adversários políticos, né? Foi isso que ele fez com o presidente Bolsonaro, com a aquiescência de alguns poucos no judiciário, foi isso que ele fez com diversos parlamentares de direita. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que olhar para frente. Não pode sentar na cadeira de presidente da República e usar a sua caneta para fazer o mal, que é o que ele está fazendo todos os dias. Ele tem um discurso bonitinho, fofinho, né? Nem tanto mais, porque quer conhecer um comunista, deixa ele falar, né? Então o Lula tá falando aí, tá sendo meu camisa 10, tá sendo maravilhoso. Que ele continue falando bastante, mostrando de verdade quem ele é, o que ele pensa. Né? Porque... Senador, qual que é a perspectiva do senhor sobre a votação do veto do presidente Lula aí com relação ao projeto da dosimetria? E se o senhor for presidente, o senhor vai dar a anistia aos condenados no 8 de janeiro e, consequentemente, ao seu pai? Olha, essa dosimetria é algo que foi imposto a nós, né, de forma obrigatória e sem nenhuma opção, porque nós sempre defendemos a anistia, que é uma atribuição exclusiva, uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Não tem absolutamente nada de inconstitucional em considerar a anistia, mas nós vimos aqui a pressão que o relator desse projeto da dosimetria sofreu por parte, né, nós sabemos de quem no Poder Judiciário, e foi uma redação muito ruim, mas é a que tinha. Vamos lá, vamos abraçar, porque essa redação ela não resolve a vida de ninguém, ela não faz justiça com ninguém, ela apenas, né, tem a possibilidade de colocar praticamente todo mundo, tirar todo mundo que ainda porventura esteja numa penitenciária, numa cela, para pelo menos ir para sua casa e voltar a conviver com a sua família, exceto o presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele falou pra gente, tudo bem, aceita a anistia, eu sei que não vai me atingir, mas eu vou ficar mais tranquilo aqui, sabendo que centenas de pessoas que estão tão injustiçadas quanto eu vão poder voltar a conviver com as suas famílias. Então ele deu o ok para que nós avançássemos com essa dosimetria. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse veto do Lula a esse projeto da dosimetria, ele vai ser derrubado e vai entrar em vigor essa lei ainda agora, né? A sessão está marcada, se não me engano, para o dia 29 de abril. Então logo ali no dia 30 de abril já há condições dessa lei entrar em vigor. E aí vamos continuar, obviamente, batalhando, completando a sua pergunta, Carlos, continuar batalhando, né, para anistia ou justiça total, seja o nome que queiram dar, certamente essa página triste da nossa história tem que ser virada. Falando ainda sobre essa questão da votação, a gente tem ali colada a dosimetria a história do Jorge Messias. Então, vou perguntar ao senhor a avaliação da indicação do nome de Messias para a composição do Supremo Tribunal Federal. Eu vou aproveitar aqui um combo e emendar uma pergunta na outra, além da avaliação de Messias, se o senhor já foi procurado e qual é a visão que tem, também sobre o comportamento e as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Master, né, que dizem pode ter também aí abalos no cenário eleitoral. Então, queria entender a visão sobre os dois temas. Não, o meu voto é declarado contra o Jorge Messias. É um presidente que fala sempre que defende as mulheres, né? Teve a oportunidade de indicar 3 membros do Supremo Tribunal Federal, não indicou nenhuma mulher, indicou 3 homens. Alguém que na campanha dizia que não ia botar seus amigos aqui no Supremo, o que ele fez foi só isso. Ele botou o seu próprio advogado, Zanin, ele botou o seu amigo de longa data de comunismo, e que era o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, e agora quer colocar o seu companheiro, o famoso Bessias aí, lá de trás, também no Supremo. Então, pessoas que são ali, obviamente, próximas demais dele, que estão sendo colocadas ali por causa dessa proximidade, e eu não vou dar o meu voto para colaborar com isso é público e notório. Com relação ao caso do Banco Master, mais um escândalo de corrupção ocorrido dentro do governo Lula, que provocou essa boca-rota toda, essa preocupação toda no sistema financeiro, que atingiu tantas pessoas e mostrou as entranhas de como funciona o poder em Brasília, e tem tentáculos em tudo quanto é lugar, mas, mais uma vez, você não encontra o nome de Bolsonaro em nenhuma lista dessa, em nada que possa ter algum envolvimento com o Banco Master. Eu espero, né, que o Poder Judiciário leve a sério as investigações, aprofunde cada vez mais e possa alcançar todos que tenham a responsabilidade. E como é que o senhor avalia essa questão desse indício de envolvimento de ministro do Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que ninguém está acima da lei, né? Se tem um contrato desse com a esposa de um ministro de 129 milhões de reais, e eu sou advogado também, nunca vi nada igual, é injustificável, não para de pé de jeito nenhum, nenhuma prestação de serviço que pague esse preço, né? Mas em função do equilíbrio de forças aqui entre os poderes, a gente percebe que é uma tendência à manutenção da impunidade
Senador, queria voltar rapidamente, sei que a gente já está aqui correndo com a nossa entrevista, perto do encerramento, mas eu acho que é importante falar sobre o campo político, porque o senhor falou bastante na questão de oposição entre direita e esquerda, entre o PL e o PT, mas dentro do PL e da direita, nós já assistimos aí alguns episódios onde o senhor atuou ali como uma espécie de bombeiro, né? Teve faísca, troca ali de acusação, briga mais recente incluindo aí Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Como é que o senhor avalia esse clima dentro da direita? E será que vai ser possível encontrar essa pacificação ou, na sua avaliação, é provável que a gente veja mais episódios aí de desentendimentos, incluindo familiares do senhor? Eu acho que todo mundo ali que em algum momento se excede é tentando acertar. Acho que agora a poeira já baixou mais um pouquinho, eu espero que não aconteça de novo, mas é verdade, é uma percepção, Rafaela, do Eduardo lá de fora, que ele tem ali, ele olha para o cenário, ele enxerga muito claramente a importância que tem as eleições desse ano, e ele acompanhou de perto todo o processo que me levou aí até eu ser lançado como pré-candidato à presidência da República. Ele tem a consciência de que não é fácil, que precisa da ajuda de todo mundo, e incomodava ele um pouco a demora de algumas pessoas a entrarem mais de cabeça, mais ostensivamente nessa pré-campanha. E eu sempre conversei com ele, Eduardo. As pessoas têm o seu tempo, cada um o seu tempo vem também se quiser, não vou ficar obrigando ninguém a caminhar comigo. O papel que o Eduardo está prestando é esse de conscientizar as pessoas, aí tem uma reação do outro lado. Enfim, eu acho que o meu posicionamento é no sentido de tentar dar o exemplo, pessoal, olha só, eu tenho que conversar com gente que eu não concordo, eu tenho que fazer alianças algumas vezes, né, que eu não faria em condições normais, mas nós temos um objetivo maior aqui, que é resgatar o nosso Brasil, e para resgatar o Brasil a gente precisa vencer essas eleições, a gente tem que tirar o partido das trevas do caminho, e a única forma que eu vejo isso acontecer, quanto maior unidade nós tivermos, maior a chance de sucesso. Então eu tento dar o exemplo com isso e sinalizando, né, que esse é o objetivo em comum, vamos gastar energia com o que interessa e falar a verdade sobre o PT. Eu acredito que isso tudo faz parte do processo de amadurecimento político do nosso campo da direita. A discussão às vezes é saudável, é importante, né, para expor algumas coisas, enfim, mas quando chega em determinado ponto que eu acho que fica exagerado, é a hora de todo mundo exercitar o que eu falo sempre aqui, Colossenses 3,13, né, vamos perdoar e olhar para frente, que a gente tem coisas muito mais importantes e urgentes que nos unem do que coisas pequenas que nos levam a alguma divergência. Mas assim termina mais um capítulo da crise enfrentada pelo governo de Lula, enquanto a direita segue crescendo e ganhando apoio popular em todo o país. As pesquisas mostram que cada vez mais brasileiros estão abrindo os olhos e buscando mudança, liberdade e valores conservadores. E você? Acredita que o Brasil está voltando para o caminho da direita? Comente aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia dos bastidores da política brasileira.